versículo de número 28, um texto conhecido de todos os irmãos. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós podemos ler todos juntos. Vamos lá? 1, 2 e 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre... Quantos podem dizer amém por essa palavra? Se irmãos me perguntassem que tempo daria essa mensagem em pouco tempo, eu diria pequenos deuses ou pequenos cristos. Vamos repetir isso? Pequenos deuses ou pequenos cristos. Vamos lá, 1, 2 e 3. Beleza, de novo, 1, 2 e 3. Queridos, preste bem atenção, eu vou resumir bem, os irmãos precisam prestar bem atenção para que você entenda a mensagem de Deus esta noite. Nós temos um texto tremendo da Bíblia Sagrada. Os irmãos devem saber da importância da carta de Paulo à igreja que estava em Roma. Paulo não foi o fundador dessa igreja, mas Paulo tinha um carinho, um desejo de estar com eles. Paulo escreve, meus irmãos, e esta da gama da coletânea paulina, em todas as cartas que Paulo escreveu, esta é a carta que tem um peso teológico muito forte. Essa é uma carta que tem um peso pessoal muito forte. E é uma carta que revela claramente, mais que as outras, todo o projeto de Deus, todo o plano salvífico, redentivo que Deus fez por nós, através de Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, esta é a fala madura de Paulo. Embora esta seja a primeira carta de Paulo que está na sequência bíblica, não é exatamente a sequência original. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu essa carta, a sexta carta foi a carta de Romanos, depois de mais de 10 anos de caminhada de fé. E chama a atenção, meus irmãos, que este texto que nós acabamos de ler é a versão madura de Paulo sobre o que Deus deseja de cada homem e sobre qual é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu desígnio, daqueles que são chamados em algumas traduções bíblicas pelo seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito, Deus tem um decreto para cada um daqueles que foram chamados. Ele diz que estes que foram chamados, ele de antemão conheceu. A ideia de que nós não chegamos aqui caídos de paraquedas. Deus já nos conhecia em sua presciência. É como Deus disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Ele conheceu, mas ele também predestinou. Ele quis que fosse assim. E desta forma ele diz: para quê? Qual é esse propósito? Que passa pelo conhecimento de Deus, que passa pela presciência de Deus. Qual é esse propósito? É o propósito de sermos muito abençoados somente. É o propósito de sermos crentes, estarmos na igreja? Não, irmãos. O propósito é para que sejamos conforme a imagem de seu Filho Jesus, para que Jesus seja tão parecido conosco que nós com ele, para que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs que vieram aqui esta noite, o propósito de Deus maior, acima de todas as coisas, é moldar a nossa vida à vida de Cristo. Quando a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder e virtude do Espírito Santo, e sereis testemunha. Não é apenas alguém que chega e diz: olha, Jesus fez algo por mim, porque isso várias pessoas para os evangelhos que receberam milagre deram testemunho e não precisaram ser cheias do Espírito Santo. Esse testemunho de Atos 1, irmãos, é ser uma expressão da pessoa de Jesus, é ser uma expressão do caráter de Jesus. A grosso modo, para os irmãos entenderem, Deus quer que nós amemos como amou Jesus, andemos como andou Jesus, nos comportemos como se comportou Jesus. Deus quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Deus quer, meus irmãos, que nós sejamos semelhantes ao caráter de Cristo. Mas, meus irmãos, prestem atenção, um pouquinho mais só. Se os irmãos olharem para mim, os irmãos vão perceber uma coisa. Na verdade, meus irmãos, quando nós pensamos em Buda, eles estão falando em cunho missionário.
quando nós pensamos nos orixás do candomblé, quando nós pensamos em Confúcio, em Gandhi, em outros grandes homens, todas as suas fotos, as suas retratações são expressões de força, são expressões de calmaria, são expressões de tranquilidade. É por isso que alguém já disse que o cristianismo é a única religião que se fundamenta no sofrimento do seu Deus. Cada vez que nós pregamos, o Jesus te ama tem força, mas quando você diz Jesus morreu por você, alguma coisa cai no coração do pecador. Jesus morreu por mim, é o sofrimento de Cristo, é o João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu para a cruz, deu para a morte, deu para a vergonha, para que todos nós vivêssemos nele, não perecêssemos, mas herdássemos a vida eterna. Deve ser por isso, meus irmãos, que a tentação de todos os tempos não é ser como Cristo, é ser como Deus. Na verdade, as pessoas não querem ser como Cristo. Parece, meus irmãos, que Cristo sofre muito. Tem aquela ideia de cruz, morrer, renunciar. As pessoas não querem ser como Cristo, querem ser pelo menos pequenos deuses, queridos. Olha para a Bíblia, a deidade de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus foram desejados desde a eternidade. Quem não se lembra de Lúcifer, era o ungido no meio de pedras preciosas que a terra nunca conheceu. Alguns estudiosos dizem que ele não era regente do couro. Alguns dizem que dos movimentos de Lúcifer saía música, saía sons, saía harmonia, melodia e ritmo. O que aconteceu no coração dele? Ele disse: eu subirei, colocarei meu tudo acima do Criador, acima de Deus. Quem não se lembra, meus irmãos, de quando Deus cria o homem e mulher, Satanás entra no Éden, e qual é a doença que ele chaga o homem? É sereis como Deus. Pode comer, você vai ser igual a ele. Passado o tempo, meus irmãos, veio os faraós que se consideravam deuses, veio grandes homens, grandes líderes que se consideravam deuses, e até resumindo aqui, chegamos ao período de Roma, os romanos, os imperadores romanos. A primeira religião do Império Romano era o culto ao imperador. Cada imperador era chamado de Augusto. Augusto vem do original Augustus, que significa divino, ou seja, porque tinha muito poder. O imperador subia da classe de homem para a classe de Deus, para a classe de divino. Os homens querem ser deuses, até mesmo depois da história bíblica, depois do caminho fechado, quando os homens como Hitler, de Amintadá e outros quiseram ser deuses. Ainda hoje tem gente querendo ser Deus. Graças a Deus, esse negócio do Big Brother acabou, mas alguns psicólogos dizem que as pessoas gostam de assistir aquilo, porque aquilo dá uma noção e um certo sentimento de Deus, dá a onipresença, brincando em toda a casa. Para onde a pessoa vai, você está vendo, dá uma sensação de onisciência, você está em todas as coisas e está vendo tudo, dá uma sensação de onipotência. Você volta, fica, você volta, sai, você tem o poder, você decide o final. Irmãos, as pessoas querem ser deuses até dentro da igreja hoje, porque quando vem alguém na igreja, quando vem alguém no meio do povo que não se preocupa com a causa de Deus, com as prioridades de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus, não se preocupa em orar a Deus, em pedir a Deus, vem para a igreja, senta e fica esperando para ver o que é que vai vir. Não com aquele sentimento de ouvir e prostrar diante de Deus. São pessoas que ainda têm, meus irmãos, no coração o desejo de ser como um pequeno Deus. Mas eu vim dizer para a igreja esta noite que toda essa loucura vai acabar, toda essa loucura vai ter fim. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus exalta o humilde, mas abate o soberbo. Essa história de pequeno Deus é uma loucura da cabeça do homem. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o dia mais alegre da vida de Paulo foi quando o Barnabé pegou ele e eles foram para Antioquia. E lá na Antioquia, conforme eles passavam, alguém os
dia